Sejam bem-vindos ao Gestão Unesp 2018. Hoje nós conversamos com o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, o professor Leonardo Bill. Professor Bill, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Gestão Unesp. Bom dia, Maíra. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade que a TV Unesp nos oferece, de poder estar aqui expondo as nossas atividades, as nossas aspirações. E é uma oportunidade muito interessante que nós gostamos demais de estar aqui presentes junto com a TV Unesp. Professor, no primeiro ano de gestão, 2017, qual foi a palavra-chave, o mote de se pensar o planejamento estratégico de nossa universidade? Então, desde que nós fomos convidados a participar junto com a equipe gestora da universidade, obviamente tomando conhecimento do plano de gestão do professor Sandro e do professor Sérgio, constava lá como pano de fundo, talvez, o que seja mais importante, a reforma administrativa. E essa reforma administrativa, ela já iniciava na própria pró-reitoria da qual eu havia sido convidado para compor, não é? Que era a PRAD, a antiga PRAD, que era só de administração, que hoje engloba também a assessoria de planejamento estratégico e a antiga APLO, e que se tornou então a PROPEG. O que é a PROPEG? É Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão. Então, o que o professor Sandro e o professor Sérgio observaram durante a sua campanha, e outros reitores já também, é que a universidade ela não tinha assim, uma tradição de planejar as suas atividades a longo prazo. Então, a própria criação da Pró-Reitoria de Planejamento fez com que nossas atividades fossem focadas no planejamento. Então, quer dizer, o pano de fundo, o nosso foco foi o planejamento. Dentro do planejamento, o desdobramento dele resultou em um outro pano de fundo, que seria sustentabilidade orçamentária e financeira. Então, durante todo o ano passado, de 2017, nós trabalhamos e focamos nossas ações em sustentabilidade orçamentária e financeira, né? Nós tínhamos que atravessar um ano difícil e, para isso, foi necessário austeridade, né? Sem que as atividades mais importantes da universidade fossem prejudicadas. Como, por exemplo, era ponto de honra da nossa administração que nenhuma sala de aula tivesse sem professor, mesmo que fosse substituto. Então, isso era ponto de honra da nossa administração, mesmo sabendo que o orçamento de 2017 contemplava apenas 12 folhas de pagamento. Então, o pano, digamos assim, a palavra que nós mais ouvimos durante o ano foi austeridade, não é, que era originado de um plano de sustentabilidade que originou do nosso planejamento estratégico, né? Professor, nessa alteração da antiga PRAD para agora a PROPEG, né, como que ficou o organograma? Né? Nós tínhamos anteriormente a assessoria de planejamento e orçamento, a assessoria de planejamento estratégico. Então, de que modo os trabalhos hoje eles estão mais integrados, visando a essa questão do planejamento estratégico que o senhor comentou? Então, eu vejo assim, foi uma ideia muito interessante. E o professor Sandro, ele trabalhou muito para que isso ocorresse o mais rapidamente possível, né? Ou seja, a integração à PRAD, antiga Pró-Reitoria de Administração, que por si só já era muito grande, não é? Muito numerosa em servidores e atividades, foi integrado à PRAD, Assessoria de Planejamento Estratégico, e a APLO, Planejamento e Orçamento. E agora, mais recentemente, consta do organograma também a vinda da Escola Unesp de Liderança e Gestão. Então, quer dizer, uma pró-reitoria que o professor Sandro costuma sempre se referir a um superministério, não é? Como, entre aspas, ele costuma dizer. Ela é muito grande, não é? E ela congrega, digamos assim, o centro nervoso da universidade. Por que o centro nervoso da universidade? Porque ali as decisões de planejamento, e que acaba, queira ou não, envolvendo orçamento, e por envolver orçamento, acaba diretamente relacionado a contratações, né? Que hoje o nosso grande problema é a impossibilidade de reposição de pessoal. Esse é o grande problema da nossa universidade. Originada do quê? De uma restrição orçamentária e financeira,
não é? Que nós enfrentamos, não é? Desde quando foi aprovado o orçamento em 2016, ainda na gestão anterior, para 2017, já se sabia da falta de 1,33 folha de pagamento. E nós tivemos que atravessar esse ano. Eu me lembro quando eu assumi, por exemplo, quando eu fui diretor em 2005, assumi como professor Macari, 15 dias depois, a semelhança do que ocorreu agora. Naquela época também a universidade estava em crise, mas o país não estava em crise. A economia, então, permitiu com que a universidade se recuperasse numa velocidade razoável. E que agora, isso nos afetou de uma forma assim, muito mais séria do que naquele momento. Porque além da universidade estar numa condição financeira não adequada, o país, a economia, né, demora para responder e isso atrapalhou muito os nossos planos, né? Professor, tendo em mãos, no início da gestão no ano passado, esse planejamento orçamentário da universidade para 2017, que trabalhos foram feitos no sentido de garantir essa sustentabilidade para que as ações, né, primárias da universidade, vinculadas ao ensino, à pesquisa, à extensão, garantissem essa sustentabilidade orçamentária a qual visa a Propeg? Voltando à sua primeira pergunta, não é? Ela veio em cima de um planejamento. Então, nós tínhamos reuniões. Primeiro, nós tínhamos reuniões semanais de uma chamada equipe orçamentária financeira, equipe econômica, não é? Que é composta, então, pelo pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, juntamente com o antigo assessor da APLO, que hoje assessora para a nossa pró-reitoria, que é o professor Ruggiero, e o Rogério, economista, né? Além disso, outros membros componentes lá da equipe econômica, como o Fábio, do gabinete, como o professor Edson Capello, enfim, pessoas que e a nossa equipe que toca os nossos contratos, os nossos convênios, né? A Renata, o Alex, enfim, as pessoas que compunham a equipe econômica, né? Então, semanalmente nós nos reunimos, e reunimos até hoje, para traçar a estratégia em função das necessidades, as demandas que chegavam e que eram mais emergenciais. Porque não cabia no nosso orçamento. A nossa reserva de contingência era muito estreita em função de uma folha de pagamento que consumia praticamente todo o nosso recurso de ICMS, então sobrava muito pouco para a gente conseguir atender em termos de demanda. Nós comentamos ano passado que essa folha de pagamento chegava em torno de 90%. Não, ultrapassou. Teve mês que chegou a 103%, 104% do ICMS. E aí, às vezes, algumas pessoas da comunidade perguntam, mas como é que a universidade sobrevive assim, não é? Sobrevive porque ela tinha uma reserva financeira ainda que foi feita nos períodos em que a economia permitiu, não é? Vinda de projetos, parcerias, convênios, professor, digamos assim, quando a arrecadação de ICMS era boa, não é? Então o repasse do governo para a universidade era bem acima daquilo que a gente gastava com folha de pagamento e com custos, então permitia constituir uma reserva financeira. O ideal era que nós tivéssemos sempre uma universidade saudável, que nós tivéssemos 85% no máximo da nossa cota parte de ICMS com folha de pagamento e os outros 15% para as vezes mais despesas, né? Que vem o custeio da universidade e também investimentos, que a universidade precisa investir. Não é? Mas nós não conseguimos e aí a gente viveu durante algum tempo às custas das reservas financeiras. Não só essa gestão, a gestão do professor Durigan também passou um tempo consumindo as reservas financeiras. Não é? Principalmente por conta dessa folha de pagamento que ela vem crescendo e também pela expansão da própria universidade. A folha de pagamento, na verdade, ela cresce, como nós chamamos de crescimento vegetativo, né? Dependendo do ano, gira em torno de 0,7%, 1% ao ano, às vezes passa um pouquinho, né? Naturalmente, sem que você faça nenhuma contratação, ela cresce. Por quê? São concursos que acontecem, né? Quinquênios, né? que vão incorporando todas essas vantagens que nós, os servidores da universidade, temos e que vão onerando, acrescendo a folha de pagamento. Agora, é uma equação difícil de se fechar, porque ela cresce sozinha, digamos assim, né? Sem que você faça a contratação, enquanto que a arrecadação de ICMS vinha caindo. Então, aumentava-se muito, ano a ano, né, a distância entre o que nós recebíamos e as despesas que a gente tinha. Isso dificultou. E o pior ano que a universidade atravessou, certamente foi o ano de 2017, né, onde a distância entre o que a gente recebia
e as despesas que nós tínhamos era maior, não é? E nós temos uma esperança de que agora para 2018, com essa retomada que não é lá tão, digamos assim, espetacular da economia, mas existe uma retomada da economia, né? E a gente espera que esse ano seja menos ruim, não é? Estou sendo pessimista? Não, eu acho que nós estamos sendo realistas dentro da equipe econômica. Quando você fala que o ano vai ser melhor, quer dizer que o ano passado foi bom. Ele não foi bom, né? Foi um ano muito difícil. O que nós esperamos é que a gente tenha um ano assim menos ruim e que a gente consiga chegar no final de 2018 numa condição orçamentária financeira adequada. Para isso, nós repetimos, é necessário que haja um aporte de recurso orçamentário e financeiro do governo do Estado, senão a gente não vai conseguir chegar. Que é o recurso, a suplementação que vocês haviam solicitado, que não foi atendida ao longo de 2017. Exatamente. Nós não conseguimos, embora o governador do Estado nos tivesse recebido, e recebeu sempre o professor por 2 vezes, o professor Sandro, assim, de uma forma muito amistosa, e ele entende, é desnecessário dizer, ele entende a importância das universidades e a da Unesp. Ele entende a capilaridade da Unesp no estado todo, ele entende a dificuldade de gestão de uma universidade que está espalhada, né? Ela está em 24 cidades, 24 municípios, ocupando praticamente todo o estado de São Paulo, e o custo que isso tem quando você compara, por exemplo, com a Unicamp, ou mesmo com a USP, que está em outras cidades, até aqui em Bauru, ela está aqui também, mas não tão distribuída como está a Unesp. Isso traz um custo muito alto. E além do crescimento que a Unesp teve desde a gestão do professor Trindade, ela vem crescendo, né, oferecendo o maior número de vagas aos egressos do ensino médio, né, que vem para a universidade, e isso trouxe um custo que está difícil de nós suportarmos, né? Nós entendemos que é atribuição da universidade pública oferecer vaga aos estudantes, sobretudo que vêm lá de escolas públicas, né? Mas existe um limite naquilo que nós podemos fazer. Nós crescemos muito em número de alunos, né? Nós crescemos muito não com o correspondente em professores. Nós praticamente... se nós iniciarmos aqui, voltarmos a 20 anos atrás, nós duplicamos, quase que triplicamos o número de alunos, e nós temos 3% a mais só de professores na universidade. Não é? Então, isso mostra que nós não somos perdulários, pelo contrário. A autonomia fez com que a universidade ela gerisse de uma forma responsável os seus recursos. Ocorre que nós chegamos à conclusão que o crescimento foi acima daquilo que era suportável pela universidade. E o professor Sandro mostrou de uma forma assim, muito adequada para o governador, entendeu isso e ele está tentando um caminho de nos auxiliar. E nós entendemos a dificuldade que ele tem. Não é? É certo que toda vez que existe uma demanda para ele, outras secretarias ou outras autarquias virão solicitar também, porque o Estado todo passa por isso, né? Mas nós estamos ainda esperançosos. O governador do Estado, ele ainda nos deu uma esperança de que ele vai nos suplementar ainda durante o ano e nós estamos torcendo para que isso ocorra, né? Professor, diante dessa verba suplementar, que não ocorreu ano passado, mas nessa esperança do governador de que ela chegue para 2018, nós temos várias ações já planejadas estrategicamente, visando a essa sustentabilidade orçamentária, que já estão previstas no PDI para 2018, mas sobre isso a gente conversa daqui a pouco. Tá bem. O Gestão Unesp faz um breve intervalo e já volta. Estamos de volta com o Gestão Unesp 2018 e aqui no estúdio da TV Unesp em Bauru recebemos o pró-reitor de Planejamento Estratégico e Gestão, professor Leonardo Bill. Professor Leonardo, nós conversávamos sobre o planejamento estratégico, de que modo a sustentabilidade financeira ela está diretamente atrelada à cota-parte que a Unesp recebe, a requisição que vocês fizeram ao governador ao longo de 2017 de uma verba suplementar visando principalmente
ao pagamento do 13º dos funcionários estatutários. Esse recurso, como nós dissemos no bloco anterior, não veio. Então, de que modo foi possível equacionar essa demanda de direito do trabalhador vinculado à nossa universidade? Então, nós tínhamos e temos total consciência das nossas obrigações patronais, não é? 13º é um direito de todo trabalhador e é a obrigação do empregador cumprir com esse pagamento. Nós não conseguimos fazer isso no período adequado e houve necessidade de que nós onerássemos o orçamento de 2018 para poder pagar o 13º de 2017, que, volto a frisar, não estava previsto no orçamento de 2017. Não é? Então, o que aconteceu com o orçamento de 2018, na verdade? Na verdade, houve um transporte do orçamento de 2017 para 2018. E algumas pessoas poderiam perguntar, bom, mas então isso não resolveu o problema? Não, não resolveu o problema. Não é? Mas nos dá um tempo de negociação, né, que se esgotou em 2017, não houve mais como ter a suplementação, e a negociação continua com o governador, como nós dissemos, e temos esperança que isso venha a ter um resultado favorável a nós. Então, 2018, o nosso orçamento, na verdade, se nós tínhamos 12 folhas de 2017, acabou acontecendo agora também em 2018. Né? Porque a 13ª foi paga em janeiro. Foi paga em janeiro. Então, que às vezes, se você faz um questionamento que se pode perguntar, então o que a Unesp quer uma 14ª folha? Exato. É para cumprir o que veio de 2017, que foi jogado para 2018. Então, é fundamental que a comunidade entenda, não é? E nós percebíamos que parcela da comunidade nos passava a impressão de que não tinha a total consciência da crise que a universidade estava mergulhada, não é? E porque sempre houve a impressão de que depois a Unesp dá um jeito e paga, não é? Dessa vez não houve jeito para se dar. Por quê? O que era esse jeito, não é, que a comunidade entendia? Não é? Era fruto de uma reserva financeira que foi construída por décadas. Nas reuniões que nós periodicamente fazemos, inclusive com o gabinete, foi gerado um documento de sustentabilidade orçamentária e financeira da universidade, em 3 partes. A primeira parte, ela trata exatamente do orçamento e finanças, né? E nós chegamos à conclusão, como nós já havíamos comentado, que nós temos que ter no máximo 85% dos nossos recursos de ICMS com a folha e os outros 15%, né? E além disso, para termos uma segurança para que em momentos de crise, como nós estamos vivendo hoje, nós tenhamos uma reserva que nos dê tranquilidade para atravessar 1 ou 2 ou 3 anos difíceis, nós temos que, de novo, construir uma reserva financeira. E o que é uma reserva financeira saudável? De 4 folhas de pagamento, não é? Chegou-se um período da Unesp, ela teve até mais do que 4 folhas de pagamento de reserva, que permitiu, muitas vezes, suportar dissídios maiores do que a inflação, 2%, 3% às vezes acima da inflação, né? Em momentos de bonança, não é? E isso fez com que isso era possível, né? Quando a economia não nos permitia um repasse da nossa cota-parte adequada, ia se consumindo gradativamente essa reserva financeira. Então, a reserva financeira aplicada, por exemplo, no mercado financeiro, nos dava rendimentos, não é? Que era possível, então, construir nossa receita própria, não é? Desses rendimentos. E ela se exauriu, praticamente. Essa que é a nossa grande dificuldade hoje, que gostaríamos que a comunidade entendesse. A nossa reserva financeira se exauriu, ela praticamente não existe mais hoje, não é? E ela se exauriu só em 2017? Não, ela veio sendo consumida paulatinamente. E chegou um determinado momento que ela quase que zera, né? Ela não está zerada, mas ela não está muito longe disso, né? Então, essa é a dificuldade que nós temos, em chegar de novo, quer dizer, para termos uma sustentabilidade orçamentária financeira, é fundamental, de novo, repito, 85% dos recursos de ICMS com folha, 15% para custeio e investimento e uma reserva financeira de 4 folhas de pagamento. De que modo, professor? A gente ainda tem 3 anos de gestão pela frente, temos um plano de desenvolvimento institucional visando a este ano de 2018, né? Como que está equacionado nesse PDI essa fórmula que o senhor apresentou agora de 85 e 15?
Ou não está equacionada? Não, nós já pensamos e nós temos uma previsão de quando isso vai poder ocorrer. É óbvio que nós não conseguimos de um ano para outro, não é? Estabelecer, olha, a partir de agora vai ser 85%, é impossível, porque só se o ICMS crescesse de uma forma assim monstruosa e houvesse lá um crescimento de 20%, isso não vai acontecer. Tá certo? Isso não vai acontecer. Então, nós temos previsto em torno de 10 anos para que isso ocorra, não é? Lá para 2026, 2027, próximo disso que nós teríamos, então, um equacionamento para que a gente tivesse 85% do ICMS com folha e também a construção da nossa reserva financeira, não é? Quando nós tivéssemos crescimento real de ICMS, aí então seria possível retomar de uma forma assim adequada as nossas contratações, não é? E a gente espera que isso ocorra de uma forma paulatina, não é? Quase que homeopática. Mas eu imagino que a reforma administrativa, que é o nosso pano de fundo, que é digamos assim, o mote da gestão do professor Sandro, ela vai nos permitir compartilhamento, ela vai nos permitir remanejamento, porque nós estamos reestudando a estrutura organizacional da universidade, não é? E para isso, nesse reestudo, nós chegamos a conclusões que há seções, diretorias que são desnecessárias hoje em dia, né? Há funções hoje que já não são mais tão necessárias aqui para a nossa universidade. Então, aí você pode remanejar servidores, né, dentro de um mesmo campus, às vezes convidar para que o servidor migre para um outro campus quando isso for necessário. Então, esse remanejamento vai ter que existir. Não é? Pensando na reposição do quadro de servidores técnicos administrativos que se aposentaram ao longo dos últimos anos. Isso, e docentes também? E docentes também, a gente pensa. Não é? Logicamente, nós temos consciência que há departamentos, uma situação deixou de ser crítica já. Ela era emergencial, ela reduziu drasticamente. Não é? Nós temos consciência disso. Estamos suprindo na medida do possível com professores substitutos. Não é? É a melhor medida? Eu digo assim, é a possível para hoje. Nós sabemos o que é o ideal, não é? Mas em função do que nós estamos vivendo hoje, a distância entre possível e ideal é grande. E que nós estamos fazendo o que é possível para podermos atravessar esses momentos, essa ponte, não é? Para que venhamos a ter um momento mais favorável aí para frente. Não é? Dentro disso que é possível, professor, a Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão tem implantado um plano de gerenciamento tanto de energia quanto de resíduos dentro da Propeg e para que seja disseminada entre todas as unidades da nossa universidade para economizar um pouco dos custos que estão aí nesses 15% da instituição. No caso de gerenciamento de resíduos, as unidades, isso aí, ela está, digamos assim, sob responsabilidade. Logicamente, ela tem um responsável, que é a engenheira Janaína, né, que está lá conosco, né, e ela gerencia todo esse nosso plano de gerenciamento de resíduos, digamos assim. Mas ela está distribuída nas unidades, né, então, eles têm orientação para as unidades, dar o destino correto para os seus resíduos, né, e a educação. Né? Essa que é a verdade. Nós temos aqui trabalhando muito fortemente na educação das pessoas que trabalham com análise, com reagentes, que geram resíduos, né? E qual o destino melhor, o que a gente pode fazer para evitar cada vez mais o reaproveitamento desses resíduos e assim por diante. Com relação ao nosso plano de eficiência energética, digamos assim, esse é um dos grandes problemas, né, que o professor Sandro, inclusive, ele chama a atenção. A universidade gasta 27 milhões por ano com energia elétrica. É muito dinheiro, não é? E nós estamos tentando minimizar esse custo com energia, né? Logicamente, algumas medidas pelas gestões anteriores foram tomadas, como, por exemplo, os contratos de compra de energia elétrica foram bem trabalhados na tentativa de reduzir o preço da energia, o quanto que está pagando pela energia. Então, tomado medidas, por exemplo, com escalonamento, não é? Quais são as principais atividades que envolvam o consumo de energia nas unidades, que no momento de pico deveriam ter supremacia em relação às outras, não é? Então, eu imagino às vezes que as pessoas reclamem, com razão,
que às 5 ou 6 horas da tarde se desliga o ar-condicionado, né? Por quê? Porque naquele momento, dali para frente, entra no horário de pico do consumo de energia elétrica da nação, do país todo. E aí o custo de energia é o mais elevado possível. E vale lembrar que 55% de todo o custo com energia elétrica da universidade é com ar-condicionado, que consome muita energia elétrica, né? Então é por isso que às vezes a gente toma algumas medidas aí de contenção no consumo de energia. Agora, o mais importante que nós temos aqui é um programa que nós temos, que é na tentativa nossa de migração para o mercado livre. Hoje nós estamos na compra de energia no mercado cativo. Esse mercado cativo, ele tem um contrato que você assina, ele tem um preço fixado ali de energia. E o livre não, ele está, digamos assim, ele varia de acordo com a demanda, né, e a oferta. É lei de mercado, né? Se a oferta de um produto ocorre de uma forma abundante, o preço tende a cair. Energia é a mesma coisa, né? Se existe oferta de energia, o preço tende a cair. Então, o Mercado Livre dá essas oscilações, às vezes é pior, não é? Quando se tem uma seca, por exemplo, generalizada como ocorreu em 2014, onde você não tem água para girar turbina, certamente isso faz com que haja um déficit de energia e aí o preço da energia aumenta, né? Mas quando você faz e vê o planejamento de consumo de energia, nos mostrou o quê? Que a média é favorável que você compre no Mercado Livre. Então, isso nós estamos numa expectativa de uma redução em 5 milhões por ano com gasto de energia. E o que nós faremos com esse recurso aí? Esse recurso a gente ia fazer um fundo, não é, de eficiência energética da nossa universidade, e esse fundo nós iríamos investir, quer dizer, não iríamos consumir o capital, mas o que era gerado desse capital em ações que pudessem minimizar, como por exemplo célula fotovoltaica, né, para poder com que a gente consiga gradativamente reduzindo a nossa dependência de energia comprada aí no mercado das empresas fornecedoras, geradoras de energia, para que a gente pudesse gerar a possibilidade, inclusive, talvez num prazo aí de 30 a 40 anos, que a gente consiga até chegar com 60% da nossa energia ser gerada pela própria universidade. Só que isso é um processo lento, tem custo, não é? É investimento, não é? Isso é demorado, mas nós temos que pensar isso, por isso que esse é um dos frutos que vem da nossa Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão. O planejamento estratégico, ele prevê, não é, você pensar a universidade não hoje, mas aqui ultrapassa os limites da nossa gestão, não é? O plano Unesp 2020. Sim, exatamente. Nós queremos entregar para o próximo reitor uma universidade que esteja planejada bem melhor do que aquela que a gente recebeu, não é? Não estou querendo fazer crítica à gestão anterior, em absoluto. Eles fizeram aquilo que foi possível também, não é? Mas o momento financeiro fez com que recebêssemos uma universidade, quer dizer, um orçamento complicado do ponto de vista administrativo. Nós não queremos isso. Nós queremos, então, passar essa gestão organizando, planejando a universidade, e uma delas, por exemplo, é para a energia. Estão pensando daqui a 40 anos, não é? Então, são 10 gestões. Quer dizer, são ações que vão sendo tomadas e que vão se refletir lá na frente, não é? Eu imagino que isso seja fruto do nosso planejamento estratégico, né? Professor, gostaria de agradecer mais uma vez, então, a sua participação e boa sorte e bons trabalhos junto à equipe da Propeg aí para este ano de 2018. Então, mais uma vez, eu que, em nome de toda a nossa equipe, eu não vou nominar todas aqui porque ela é muito grande, não é? Toda a nossa equipe de Pró-Reitoria de Planejamento Estratégico e Gestão, agradecer a oportunidade que nos foi dada, né? Eu imagino que esse seja um momento fundamental, importante para transmitir à comunidade universitária da Unesp, da qual eu sou cria, tenho orgulho de falar, sou formado na Unesp, minha esposa também é formada na Unesp, meus 2 filhos são formados na Unesp, então somos unespianos de coração, não é? E a gente quer que a nossa comunidade tenha essas informações e que ela veja a universidade e a administração da universidade assim como comprometida. Eu acho fundamental que a informação chegue
Porque muitas vezes nós imaginamos que a informação está chegada, elas são colocadas nas caixas de e-mail, são colocadas nos boletins, são colocadas nos jornais, não é? É transmitir aos diretores, que leva a congregação, que tem chefe de departamento, que leva os departamentos, que leva as sessões, mas nem sempre as informações chegam. Então a gente espera que essas informações cheguem através da TV Unesp, não é? Para todos os rincões da nossa universidade, que ela é muito grande, da qual nós temos muito orgulho. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. O Gestão Unesp 2018 fica por aqui. Acompanhe as demais entrevistas com gestores da universidade ao longo de nossa programação e em nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.